Ramon Vitor volta pra internet e choca por aparecer divulgando o jogo de azar. Oi, seja lá quem estiver assistindo isso, meu nome é Léo Matos e cá estou para mais um vídeo. Vídeo esse que vai ser um pouco mais sério e eu já adianto pra vocês que tem várias camadas. Se minha voz estiver um pouco diferente ou se eu estiver falando um pouco mais baixo, gente, me desculpem, mas eu tô com amidalite, então assim, eu tô forçando mais do que eu devia a minha garganta porque tá doendo horrores, vocês não têm noção, mas enfim. Já vamos começar aí com o vídeo da Andressa Kelly, que foi por onde eu descobri esse assunto, né, que foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso, eu nem tava sabendo disso. Já começa deixando o like aqui no vídeo pra você não se esquecer, e caso você ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva pra me ajudar a chegar aí nos 1000 inscritos e monetizar aqui no canal. Não tem como defender. Eu fui uma das pessoas que mais defendeu essa pessoa aqui dentro da plataforma, principalmente em relação a fake news, a sensacionalismo, das pessoas falarem muita besteira em cima da condição psicológica, no caso, a depressão. É uma decepção. E eu acho incoerente uma pessoa que sofre de depressão se aliar a divulgar algo que causa depressão em muitas pessoas, que destrói muitas famílias, que destrói a vida de muitas pessoas por conta do vício. Sim. Um vício reconhecido até mesmo pela Organização Mundial da Saúde. Exatamente. E o ponto que as pessoas mais ficaram chocadas, né, é porque, assim, o Ramon Vitor, gente, pra quem não sabe, pra quem não conhece ele produz vídeos na internet há muitos e muitos e muitos anos. Eu conheci ele na época do Musical.ly, que era um aplicativo antes do TikTok, e eu acredito que a parte que tenha sido chocante para as pessoas, e pelo menos para mim foi, é porque nessa época que eu acompanhava e que eu conhecia o trabalho dele, era um conteúdo assim, super tranquilo, sabe, de fazer transições, de challenges que tinham lá na época do Musical.ly, e mesmo quando ele teve o maior boom aqui na internet, que a gente já vai ver daqui a pouco também, ele nunca tinha mostrado nenhum tipo de vínculo com esse tipo de divulgação, ele nunca tinha dado nenhum tipo de sinal pra gente, né, que compactuava com essas coisas assim. A pessoa, ela tem um público gigantesco, tem credibilidade, faz um conteúdo muito bom, muito interessante, muito legal. É uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito legal, mas sinceramente não tem como defender, não tem como passar pano, não tem como aprovar, divulgar jogo de aposta. E essa pessoa não precisa de verdade. Esse é o ponto que mais me pega, que me estressa até, tanto do caso do Ramon Vitor, como de grandes outros influenciadores aí também, tá? Que já estão nadando no dinheiro, que se quisessem, poderiam estar fechando públicos milionários aí, só que escolhem divulgar jogos de azar porque é muito mais fácil de fazer, é só postar 4 stories e você já ganha mais de 200 mil reais. Tem influenciador que supostamente ganha em cima da perda dos seguidores. E, gente, já foi comprovado, não é mimimi, não é tipo lacração, não é nada disso. Já foi comprovado que jogos de azar destroem famílias, que jogos de azar fazem com que a economia do país fique uma merda. Só é bom e vantajoso pro capitalismo e para as pessoas que já são ricas, que continuam mais ricas ainda, e quem é pobre, vocês acham que acontece o quê? É por isso que quando eu vejo pessoas que eu conheço seguindo Virgínia, seguindo Carlinhos Maia, eu já fico tipo assim, ai, sério, pelo amor de Deus. Isa, de verdade, tem um público que conquistou na base da humildade, que conquistou a base de contar a história de vida, onde esse público, assim, é um público muito fiel, e que a pessoa conquistou essa credibilidade com as pessoas, para pegar tudo isso, não só a credibilidade, não só o apreço que as pessoas têm, né? E infelizmente jogou isso ao vento, sabe? Essa pessoa e vários outros irrelevantes, assim como o Will fala, pra mim hoje é a mesma coisa. Vocês estão me entendendo? É muito triste, é lamentável, não tem o que fazer. Se a pessoa escolheu, escolhas e consequências, assim como, né, o Diego Cruz faz com humor. Mas onde é que fica a minha cara? Que em toda situação esteve aqui de prontidão para sair em defesa. Né, senhor Ramon Vitor? Então, essa coisa dela sempre defender ele e tudo mais, é porque assim, gente, como a Andressa mesmo falou, ele já fez vários conteúdos assim super autênticos e mostrando mesmo a realidade dele, da época que ele estava construindo a casa e tudo mais, e constantemente a gente via ele se afastando da internet por um tempo e voltando logo depois, e o Ramon Vitor já falou e já esclareceu que tudo isso se deu por conta da depressão que ele já vem enfrentando ao longo dos anos aí, e eu, como uma pessoa que vive com essa doença infeliz e
filha da puta. Posso dizer pra vocês que não é brincadeira, que não é fácil, que te afeta em praticamente todos os aspectos da sua vida, de interações sociais. Às vezes você não tem forças pra fazer o que você gostava de fazer antes. Então, assim, é babado, é complicado. E assim como a Andressa, eu também me compadecia com ele nessa época que ele sumia e voltava, né? Porque as pessoas sempre falavam e sempre comentavam que, ele tá voltando a gravar conteúdo agora porque ele tá sem dinheiro. E, gente, mesmo com toda essa situação, mesmo ele divulgando o Tigrinho, a gente ainda não tem como saber como tá a condição financeira dele e de ninguém na internet. A não ser que a pessoa exponha e mostre isso, não tem como a gente saber como tá a realidade de alguém por fora das câmeras, sabe? Dessa vez em específico, pode até ser porque ele voltou aí divulgando o Little Tiger, mas ainda assim, eu não vejo as pessoas pegando tanto no pé de outros influenciadores que também fazem a mesma coisa. A gente tem as grandes mídias aí, a própria Globo, as outras emissoras de TV aberta divulgando casas de aposta. Que é legalizado, que não sei o que. Gente, independente. Jogo de azar sendo legalizado ou não, destrói famílias, destrói a economia e tudo isso que eu já falei aqui anteriormente. Isso aí já é old. E como ela falou também, ele tem uma audiência gigantesca, assim. Ele tem números absurdos. Eu acho que ele tem mais de 20 milhões de seguidores, assim, fácil, somando todas as redes. Se ele realmente estivesse precisando desse dinheiro, poxa, ele podia muito bem pedir ajuda para outros criadores. Ele tem uma rede de apoio aí enorme. A fanbase dele é gigante. Os números expressivos dele falam por si só. Então, assim, se ele realmente quisesse fazer acontecer, ele faria. Mas não, ele prefere sumir, voltar e divulgar jogo de azar. Eu acho que essa situação do Ramon não tem uma outra descrição e não tem uma outra palavra a não ser lamentável. Eu tenho uma opinião muito pessoal, que é apenas uma opinião, uma especulação minha, eu não tô afirmando nada, é uma coisa que eu acredito, que eu acho. Como eu falei pra vocês que eu conheci ele na época do Musical.ly, né? Conheci no caso de acompanhar, eu sabia quem ele era, eu via os vídeos dele de transição e tudo mais. E tem amigos próximos do Ramon que se envolveram aí com a patota do Carlinhos Maia, né? Como o Caio. Sabe aquele Caio que teve um bafafá lá com o namorado, que eles se bateram e não sei o quê? O Caio e o Luan se conheceram no Rancho do Maia e eles começaram um relacionamento desde 2023. Recentemente, agora eles foram fazer uma viagem juntos a Paris. A mãe do Luan ontem fez uma live contando que o Luan e o Caio tinham ido pra uma balada naquela mesma noite, quando de repente o Luan viu o Caio ficando com outra pessoa nessa festa. O Luan ficou muito chateado, foi tirar satisfação então com o Caio, né? Porque ele tava atraindo ele na frente dele. E que o Caio, junto com esse outro menino que ele tava ficando, começaram o Luan. Até o momento, nenhum dos dois tinha se pronunciado. Porém, hoje cedo, o Luan postou um stories onde ele aparecia bem machucado. Porém, nesses stories, ele não fala nada e nem escreve nada, só colocou os vídeos onde ele aparecia estar bem machucado, provando tudo que a mãe dele já tinha falado na live. Algumas páginas de fofoca também postaram um vídeo onde ele chega no aeroporto e é recebido por alguns amigos. Entre esses amigos tá a Mari Menezes. E a Mari Menezes começou a ser muito criticada porque as pessoas estavam falando que ela estava se aproveitando da situação, querer mídia em cima disso. Ela então fez um story se pronunciando, dizendo que nunca que ela faria isso, somente depois de tudo que ela passou, dizendo que ela só foi ajudar ele porque ele é um amigo dela. Viu tudo o que estava acontecendo por ligação. No momento que aconteceu, ele tinha ligado pra ela por videochamada, então ela viu tudo. Não tinha como ela não ir ajudar um amigo dela. Hoje à tarde, então, o Luan se pronunciou pela primeira vez, depois ele já ter chegado no Brasil, de rolar essa polêmica também com a Mari Menezes, mas que ele tá passando por uma fase muito dolorosa pra ele e tá sendo acolhido pelos amigos e família. A mãe do Luan também respondeu um comentário dizendo que, na verdade, a boca dele só tava machucada porque ele arrancou o couro do filho dela e que ela viu tudo isso por videochamada. O Caio respondeu esse comentário dela em um stories, falando que ela está tentando colocar ele como o vilão da história. O dente dele, inclusive, tá mole até agora. Uma nota de esclarecimento feita pelos seus advogados, dizendo que não houve em nenhum momento uma unilateral, caso de só ele no Luan, que sim, os dois discutiram por conta de ciúme e também nega que houve qualquer traição, que isso não aconteceu. Os dois haviam brigado por conta de ciúmes de ambas as partes e eles já tinham se resolvido no voo de volta pro Brasil. E diante de todas as alegações, a jurídica dele vai tomar todas as medidas cabíveis. Ou seja, vão processar a mãe, provavelmente, e o Luan. Esse Caio aí, esse loiro que vocês viram, também vem da época do Musical.ly e eles já gravaram um vídeo juntos, o Caio e o Ramon. Então eu acredito que, assim, muito provavelmente essa ponte entre Carlinhos Maia, Tigrinho e Ramon Vitor muito possivelmente tenha sido feito pelo Caio, tá? Que também demonstra ter um caráter supostamente duvidoso, que por mais que faça parte da comunidade LGBT, não me representa em absolutamente nada. E é realmente muito triste, porque o Ramon tinha e tem um potencial gigantesco, ele tem números muito expressivos, novamente falando aqui, né? E é muito válido pontuar também que existem formas e formas de você levantar um dinheiro com a internet, com a monetização de plataformas aí, sem precisar prejudicar a sua
sua audiência, sem precisar prejudicar as pessoas que te fizeram chegar onde você está. Vamos ver aqui alguns outros TikTokers falando sobre tudo isso. Teve alguns até que eu acho que colocaram prints e gravação de tela do momento em que ele estava divulgando esses jogos de azar aí. E óbvio, né, gente, que ele não sustentou e apagou os stories antes de completar 24 horas para que desse uma abafada no assunto, mas... será que conseguiu? Não sei. O influenciador Ramon Vitor está sendo duramente criticado após voltar a gravar conteúdo. Aqui, gente, ó, ele colocou aqui a gravação onde ele tava divulgando a nova de 5, clica aqui. Plataforma nova, tá pagando muito, hein, galerinha? Clica aqui. Para a internet e já aparecer divulgando jogos de azar. Pra quem não sabe, Ramon Vitor é um influenciador que viralizou muito nas redes sociais após começar a mostrar sua rotina do dia a dia. Ele ganhou muito reconhecimento e ele tinha um público que amava os conteúdos dele. Inclusive, teve uma época que ele tava batendo, assim, milhões e milhões de visualizações. O vídeo é do Adson Pena. Adson teve uma época não, até hoje. Todos os vídeos dele no TikTok pegam mais de 1 milhão de visualizações. Tudo bem que a monetização do TikTok é um lixo, né? Então, mesmo que tenha milhões e milhões e milhões de views ali, às vezes você recebe só uma mixaria ali, né? Se fosse no YouTube todos esses números, puta que pariu. O Ramon tem canal no YouTube? Deixa eu ver. Ele até tem aqui um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos e as views, assim, não são tão boas quanto no TikTok, claramente. Mas ainda assim, tem números bem expressivos aqui, ó. Se ele postasse vídeos longos, se ele postasse com frequência, os números chegariam à mesma coisa do TikTok ou até passariam, tá? 107 mil pessoas que são inscritas no canal do YouTube dele. 107 mil pessoas que provavelmente assistiriam qualquer coisa que ele postasse e que sim, geraria receita para ele. E que sim, se ele quisesse, se ele se esforçasse para isso, ele poderia viver do YouTube. Coisa que eu tô lutando aqui, é o meu grande sonho, então me revolta ver uma pessoa que tem as oportunidades, que tem os números, que... tipo, ok, gente, ele construiu essa base de fãs, essa base de pessoas que gostam dele ao longo de anos e anos e anos aí. Mas, velho, ele simplesmente descartou qualquer possibilidade de ter credibilidade de novo, sabe? E assim, me posicionando sobre cancelamento, eu não gosto dessa cultura de cancelamento, eu não acho que isso resolva praticamente nada. O que acontece e o que eu apoio é que as pessoas se posicionem e se pronunciem a respeito das coisas e defendam as suas visões, as suas opiniões, independente de lado. Se você concorda ou discorda, defenda a sua opinião, se pronuncie, e é sobre, cada um tem direito a opinar o que quer, o que acha, desde que não ofenda e nem agrida ninguém, né? E assim, mesmo com a divulgação de jogos de azar, eu tenho certeza que os números dele vão continuar os mesmos, as pessoas vão continuar gostando dele, e eu não quero que parem de gostar. O que eu queria mesmo é que ele tivesse um pouco mais de consideração pelas pessoas que fizeram ele estar onde ele está hoje. Se hoje ele pôde fechar um contrato aí, supostamente, provavelmente milionário, com essa casa aí de aposta que a gente nem sabe se é legalizada ou não, foi porque as pessoas fizeram ele estar onde ele tá. Porém, ele já deu algumas pausas e acabou sumindo da internet durante alguns períodos. Quando ele voltava a gravar conteúdo, ele explicava para os seguidores que ele tinha sumido por questões pessoais e também por conta que ele estava enfrentando uma depressão. E o que vem causando uma grande revolta nas pessoas é justamente isso. Ele ser um influenciador que fala muito sobre saúde mental e voltar para a internet divulgando jogos de azar. Inclusive, uma das influenciadoras que disse que não tem como mais passar pano pra ele, que antes até mesmo defendia ele, é a Andressa Cat. Ela disse que ele é uma grande decepção. Eu vou pular aqui porque esse vídeo da Andressa foi o primeiro que a gente viu, né? Inclusive, no próprio vídeo que a Andressa postou nas suas redes sociais, a Carol Rezende, que é uma influenciadora também, chegou, comentei de umas histórias antigas, dando a entender que ela sabe de algumas histórias antigas do Ramon e que provavelmente essas histórias são bem comprometedoras. E a Amanda Emílio também acabou comentando. Infelizmente, deixei de seguir, pra mim não dá. Gente, a Amanda Emílio já apareceu aqui no canal também, tá? É, gata, se você não assistiu aqui no canal, eu tenho um vídeo reagindo às inscrições do Corrida das Blogueiras 7. Não todas, mas reagindo a algumas. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. A Amanda meio que protagonizou aí a primeira e maior treta aí na época de inscrições de um Corrida. Eu não me lembro de ter tido uma outra desse tamanho. Deixei de seguir, pra mim não dá. E o que algumas pessoas comentam também é que o Ramon só volta a gravar conteúdo quando o dinheiro dele tá acabando. Se te oferecessem aí, jogando baixo, um salário de 20 a 30 mil reais por 5 stories por dia, você divulgaria? É aí que mora o perigo, é uma questão moral, é uma questão de que, tipo, o Brasil é um dos países com uma das maiores taxas de desigualdade social, então é muito delicado quando pessoas que são afetadas diretamente pelo capitalismo e por essa desigualdade aí, recebendo esse tipo de oferta que realmente é muito tentadora e poderia claramente, facilmente mudar a vida de uma pessoa, mas, em contrapartida, mudaria a vida de outra pessoa também, só que negativamente. O número de pessoas endividadas por conta de casa de aposta, o número de pessoas que estão em depressão, o número de pessoas
pessoas que estão dependentes de jogos é muito grande. E culpar 1, 2, meia dúzia de influenciador não vai mudar absolutamente nada. Tudo bem deixar de seguir, de acompanhar, coisa que eu faço também, né? Só que assim, as grandes mídias, as grandes emissoras aí do Brasil estão divulgando casa de aposta, estão divulgando jogos de azar, que são legalizados e tal, mas estão divulgando o futebol, que meio que move o Brasil, que movimenta horrores a economia do país, né? E do bolso dos jogadores, pelo menos. Patrocínio enfiado até o de bet. O buraco é muito mais embaixo. Não adianta vir com essa de cancela tal fulano. Não vai mudar nada. Você cancela um, aparece outro divulgando. Tivemos aí a CPI das bets no ano passado, no intuito de ter uma regulamentação. Oi, galá. De ter alguma fiscalização, né, por trás disso tudo. E deu em quê? E nada, porque a Virgínia, o Rico Melquiades e até alguns parlamentares que estavam ali fizeram um grande circo aquela CPI. Que Ramon Vitor só volta quando o dinheiro dele acaba, e vimos que é verdade, não é mesmo? Porque a pessoa para de gravar conteúdo pra internet, vive sumindo, quando aparece novamente, tá lá nos stories do Instagram divulgando plataforma de azar. É isso mesmo, o mesmo cara que há um tempo atrás tava vindo aqui, que inclusive eu segui, era muito fã, já cheguei a gravar um vídeo falando, ai gente, eu sinto tanta falta do conteúdo do Ramon. Desfalo. Eu desfalo. Porque é o mesmo cara que vem aqui na internet falar, ai, cuidem da saúde mental de vocês, ansiedade, depressão. E ele divulgando plataforma de azar lá no Instagram. Não aguentou o rajadão, simplesmente excluiu os stories antes de 24 horas, porque depois disso ninguém conseguiu encontrar. Só que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. E aí não só isso, né? Além de ser o cara que, tipo, todo mundo ficava julgando e a gente vai defender. Não, gente, pelo amor de Deus. É que o Ramon não tá bem da cabeça, entendeu? Por isso que ele não tá gravando conteúdo. Descobrimos agora que realmente era verdade. Será que descobrimos mesmo? Eu acho que mesmo depois dessa situação aí, não dá pra afirmar com toda certeza, com todas as letras, que ele realmente voltava a gravar conteúdo e só quando ele tava sem dinheiro. Eu acho que ninguém tem acesso à conta bancária dele, ninguém tem acesso à vida pessoal dele pra saber. Então, novamente, afirmar isso eu acho um pouco complicado, tá? Mas, de resto, eu concordo com tudo. Que vocês que deram fama, é verdade, fui eu mesma. Pode me julgar, eu dei fama. Eu dei fama, eu seguia, eu acompanhava, eu falava que eu tava com saudade, que eu queria que ele voltasse, queria até gravar conteúdo com ele. Desfalo. Eu desfalo tudo que eu falei. Porque o mesmo cara que veio falar de saúde mental, daqui a pouco tá lá no Instagram fazendo você ter crise de ansiedade, ficar depressiva porque perdeu o dinheiro do teu aluguel. Amor, vocês vão me desculpar, mas ó, se decepção levasse alguém de arrasto, eu já tinha ido. E esse conteúdo aí que todas essas pessoas estão falando, né, dele mostrar a realidade dele, das compras, das conquistas dele na humildade, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês terem uma ideia do que é, basicamente. Primeiro passo pra ficar melhor, com 28 milhões de visualizações. Primeiro passo que eu tô tomando é poder tratar a depressão e limpar esse quarto depressivo. Chegou ao ponto de dar rato, então eu não tô afim de estar dormindo com medo de novo. Estranho passar e ter que dizer isso, porque eu tinha muito zelo pela minha casa. Nunca deixei de jeito nenhum ficar sujo, eu sempre tava limpando. E hoje simplesmente acordar com os camundongos passando do lado da cama é triste. Tirei toda a sopa de cama pra botar pra lavar. E assim, eu tô... Gente, era o apartamento da Vanessa Wolff no Rio de Janeiro, gag. Tô me tratando, tô passando por consulta diariamente. Só que eu ainda tenho muito medo de... Gente, pelo amor de Deus, eu tô fazendo piada aqui com a Vanessa Wolff, não com o Ramon Vitor. Mesmo depois desse episódio de mau caratismo da parte dele, eu ainda acho meio pesado as pessoas estarem comentando sobre a condição mental dele, porque, como eu falei, a gente não sabe o que se passa no off, a gente não sabe o que se passa na cabeça de ninguém. Falar algumas coisas aqui. Então assim, não tô aqui pra falar como é ruim viver e coisa negativa. Que em si já é péssimo ter que estar passando por isso. Eu não sou a pessoa que vou ficar enfatizando. Tive palavras muito boas de vocês, eu só tô afim de retribuir. Aliás, olha que benção que ficou tudo organizado. Eu achei até um prego pra poder colocar a estante... Oh, meu Deus, a prateleira de volta. E real, a casa nunca teve tão suja, velho. Na viagem, minha mãe cuidou da casa. Sempre tava limpando e isso é só dos dias que eu tava mais mal, velho. Se liga nisso, ficou uns pirulitos, umas balas aqui em cima. E as formigas conseguiram comer tudo. Os pirulitos tudo secaram porque as formigas comeram todo o açúcar. E vamos falar real, ruim ver isso, velho. Não porque o pirulito acabou, mas tipo, como eu consegui deixar, sabe? É doido, porque só agora eu tô começando a enxergar. De verdade, depressão não é brincadeira. Não é tipo uma simples tristeza. Eu fiquei 7 dias sem tomar banho. Eu tô tendo um momento de altos e baixos e ainda assim eu tô agradecendo que tá vindo um momento de alto. Essa hora que minha mão tava limpando a mesa e daí chegou uma hora que eu fiquei, ué, tipo assim, eu fiquei triste porque eu tava limpando a mesa. Passar por isso é muito estranho, porque às vezes você olha e, tipo, você fala, não faz sentido isso. Mas é isso aí, é um tratamento. Acho que mais pra frente eu vou conseguir entender melhor. De verdade, real, zona, só de não tá pensando mais em fazer o pior com a própria vida já tá ótimo. Aliás, terminou de lavar, ó. Eu fui fazer a boa antes de terminar de escurecer. E se liga o estado desse sofá, velho. Tô tendo que limpar o próprio aspirador que vai limpar o próprio sofá. Dá aquela tensão no chão também que tá por areia e barro. Dona Lisa veio pedir aspirador. Aliás, lembram disso? Essa minha cachorrinha Lisa, que eu falo que é minha filha, ela ama, adora que fica passando o aspirador nela. E ainda se eu paro de ficar passando, ela fica pedindo mais. Agora, pra finalizar, passar aquele
aquele paninho com produto. Passando umas 3 demãos que o negócio tá puro grume. E agora sim, quer tomar um golinho? Nessa hora me deu uma recaída, mas logo passou. Que lembrei o estado que isso aqui tava antes e finalmente agora que tá limpinho. Isso aqui foi a quantidade de lixo e coisa quebrada e velha que tava aqui que eu vou jogar fora. E é isso aí, casa limpa e mais um dia vencido. Eu fico triste de ver que isso tá acontecendo. Eu fico triste de ver que ele tá desvalorizando todo o esforço que ele teve ao longo dos anos, simplesmente por dinheiro. Vamos falar, no fim das contas é sim por dinheiro. Tem uma coisa que eu penso que, assim, quanto mais fama, quanto mais dinheiro os influenciadores aí têm, mais eles querem. Eu fico gag com isso, porque assim, tudo bem, dinheiro te ajuda com tudo, te ajuda a ter uma vida confortável. Mas a partir do momento que você já tem uma vida confortável, que você não precisa fazer esse tipo de divulgação, você vai lá e faz? Sério, eu não entendo. Não entendi. Não entendi. Não entra na minha cabeça. E vocês lembram que eu falei aqui que as grandes mídias colocam aí essas casas de aposta e fazem essas divulgações? Pois é, não é só TV aberta, não é só influenciadores, o próprio YouTube. Gente, eu fui assistir um vídeo esses dias no meu celular que não tem a conta premium, né, sem anúncio. Quando eu comecei a ver o vídeo, o Brasil, eu fiquei gag dela gag, tá? Não sei como eu posso explicar pra vocês, mas digamos que esse tipo de anúncio, principalmente da Brasino, é muito comum de você encontrar em plataformas de vídeos salientes. Não que eu tenha conhecimento, mas ouvi falar, alguém me contou assim, eu vi em algum lugar aí. O Dal Farinha falou mais sobre isso aqui, ó. Pô, mano, o YouTube tá de brincadeira com a nossa cara. Eu fui clicar num vídeo pra assistir e apareceu o anúncio do Brasino. Agora todo mundo vai pensar que eu só assisto YouTube nessa... Mano, aí você me quebra, botando Brasino no YouTube. Agora todo mundo vai pensar, quando eu estiver assistindo, passar o anúncio do Brasino aí, vai pensar que eu tô assistindo YouTube agora, Pô. Mas era pra gente achar que você tá assistindo o quê? Aí você complica a minha situação. Eu não quero que todo mundo pense que eu só tô vendo YouTube. Agora, com todo respeito aí, YouTube, mas o que tá acontecendo? Você está quebrado? É falta de cash? Por que fechar com o Brasino, pai? Fechou com o Brasino, pai? Sitezinho aí de negócio? A situação tá feia, você está quebrado, tá liso, tá duro. Tá precisando de um trocadinho? Precisando de uma moeda? Quer lá que eu dou inscrição pra vocês no prêmio? Pra ver se vocês alavancam o dinheiro aí? Porque aceitando qualquer coisa agora? Fechando com esse negocinho aí? Pra passar propaganda? Pai. A situação não tá bonita pro... Até o YouTube tá aceitando receber uma caixinha a mais aí pra poder passar o Brasino e ganhar um dinheirinho pra se sustentar. Imagina nós, meros mortais. O Gui Costa fez um vídeo aqui maquiando e fofocando a respeito aí do Ramon Vitor. Vamos ver o que o Divo tem a dizer disso. Maquise comigo enquanto a gente fala da polêmica do Ramon Vitor, que agora tá divulgando jogo de tigrinho no appzinho. Gente, eu fiquei besto. Tu ficou o quê, Gui? Gente, eu fiquei besto. Eu tô com dor de garganta, não me faz rir não, menino, peraí. Já falava que ele usava, gente, eu fiquei besto. Se o pessoal já falava que ele usava antes as redes sociais dele pra ganhar apenas dinheiro e depois sumir, gente, isso tá se concretizando. Eu particularmente amava muitos conteúdos do Ramon, juro, eu amava demais aqueles conteúdos dele construindo a casa, reformando, tudo com muita simplicidade. Só que aí do nada, gente, ele sempre sumia. Sempre acontecia uma polêmica com o nome dele, ele dizia que falava que tava com depressão, tá? Não tô falando que ele nunca teve depressão, tá? Porque eu não sei qual é o estado psicológico dele. Só que aí, gente, ele sempre sumia, sempre. Que ele recebia um bom dinheiro, que ele engajava bastante os vídeos com a volta dele, que tava todo mundo, querendo ou não, ele é muito amado aqui na plataforma. Ele começou a sumir depois que ele conseguia o dinheiro. E, gente... Claro, o engajamento e a repercussão dos vídeos dele, assim, era gigantesca. A monetização provavelmente era babadeira. Mas, assim, se tratando de uma pessoa que enfrenta uma doença como a depressão, é super compreensível mesmo que tem esses episódios aí de afastamento, de introspecção. Eu mesmo passo por isso e tô me esforçando muito pra lidar com isso também. Eu nunca falei sobre isso aqui no canal porque eu não gosto muito de pesar pra vocês. Só que, assim, isso já me afetou, gente, em diversos momentos, em diversos aspectos, assim, que vocês não têm noção da minha vida. Em 2019, eu acho que eu tava no 9º ano do ensino fundamental. Gente, eu fiquei, eu acho que, cerca de 2 meses, assim, sem conseguir sair da cama direito. Olha, não é uma situação fácil e não tem como a gente julgar alguém por isso. Por sumir ou pegar um tempo pra, né, se reconectar ou pra se tratar mesmo, assim, né? Pelo amor de Deus, né? Ficava óbvio que era apenas pelas visualizações. Não bastando toda essa polêmica, a gente tá acostumado com ele sumir, porque ele sempre some. Ele fez de novo, gente. Já não era novidade, só que aí ele sumiu de novo e passou dessa vez um bom tempo fora das redes sociais. Agora, do nada, ele reaparece divulgando o jogo na rede vizinha. E, gente...
Pelo amor de Deus. Era pra ele fazer, era tentar limpar a imagem, já que o pessoal tinha essa perspectiva de visão sobre ele, e não divulgar de forma alguma, até porque ele é uma pessoa honesta e muito justa. Eu realmente fiquei bastante chateado com essa situação, mas eu acredito que não só eu, mas diversos outros fãs dele não gostaram dessa situação e do que aconteceu, porque isso realmente é muito feio, a gente se sentir valorizado, sabe? A gente acha que a pessoa tá criando conteúdo pra gente apenas só pra engajar, ganhar dinheiro em cima e sumir. Depois viajar o mundo, que é o que ele tava fazendo. Ele sumia, reaparecia com a volta, engajava, depois ia viajar o mundo. Desculpa, Ramon, se você estiver vendo esse vídeo, mas é só a realidade. Mas assim, sobre esse ponto, eu acho que vai muito sobre opiniões e opiniões, sabe? Tipo, criador de conteúdo, influenciador, social media, enfim, pessoas que trabalham com a internet no geral. Assim, é uma profissão como qualquer outra, só que, obviamente, tem muito mais regalias. Se você for um criador muito bem sucedido, com muitos números, obviamente que você tem um salário e ganhos, assim, muito mais expressivos do que outros trabalhos comuns aí. Mas até no CLT, mesmo com todos os problemas, a pessoa tem férias, né? Então, assim, todo mundo tem direito a um descanso, todo mundo tem o direito a pegar um momento pra ficar meio off, tá tudo bem, sabe? Eu acho que calma lá também. Vocês também acompanhavam o Ramon Vitor? Então, ele parou de postar aqui, né? Mas ele voltou a postar lá no Instagram. E, gente, ele voltou divulgando casa de aposta. Quando eu vi, eu fiquei... Quanto será que ele ganhou pra divulgar isso? E aí, será que as outras marcas já não procuram ele? Tipo, por que será que ele... não sei, gente. Tá, mas a minha dúvida maior é que eu adoraria saber quanto que ele recebeu, sabe? Ele postou, se alguém aí tem, sei lá, entende dessa coisa, desse mundo de publicidade, ele postou 3 stories, uma sequência de 3 stories. Aí lá na frente, mais tarde, ele postou mais um, entendeu? Quanto será que ele ganhou? Mas também, tipo, se o acertado foi só pra aquilo, meio que uma postagem pontual, né? Porque se foi contrato, geralmente quando é contrato, é mais... O valor é maior e também tem que fazer mais postagens no mês. Aí eu fiquei curiosa, eu queria saber quanto será que filha da mãe ganhou. É o Ramon Vitor, né, gente? O engajamento dele é absurdo. Exatamente, o engajamento do Ramon é absurdo. Vou até pesquisar aqui, deixa eu ver. Só no TikTok ele tem mais de 13 milhões de seguidores. Todos, repito, todos os vídeos dele passam de 1 milhão de visualizações. Tem vídeos com 23 milhões, 10 milhões, 11, 2, 3... 6, chega a me dar um pouco de nervoso, assim, ver uma pessoa que não reconhece que todos esses números não são apenas números. São pessoas que gostam de você, são pessoas que te acompanham. Ok, números são importantes para as marcas verem a sua força como criador e tudo mais, só que no fim das contas, todos esses números são pessoas. Aí você pega toda a sua credibilidade construída aí ao longo dos anos, todas essas pessoas que gostam de você, que compram as coisas que você divulga e que você diz ser boa e divulga jogo de azar. Então. Se você tem outras formas de ganhar dinheiro, se você tem outras formas de, dar seu sangue ali pra ganhar seu dinheirinho, honestamente, por que não? Né? Inclusive, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui fortuna para eu saber que você chegou até aqui e para que você tenha uma fortuna esse ano de 2026, sem precisar divulgar jogo de azar, sem precisar prejudicar ninguém. Comenta aqui fortuna para eu saber, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.